Bom, então, a gente vai falar um pouco de escoamentos compressíveis em bocais, tá? Como tem uma série de diagramas e tabelas, eu vou usar uma série de slides que estão disponíveis no Google Classroom para vocês. E qual a ideia aqui, né? Ver o que acontece com o nosso bocal convergente-divergente, que a gente chama de bocal de Laval, né? E a gente vai ver o que acontece, né, se a gente não conseguir mantiver as condições de escoamento isentrópico, né? A gente vai ver que dependendo da área da seção da garganta, né, ou da pressão de saída, né, essa contrapressão na saída do bocal, a gente pode não conseguir manter essas condições de escoamento isentrópico e vai ocorrer o que a gente chama de choque, né? Choque dentro do duto, tá? Então, a primeira coisa, tá aí a referência para vocês no slide onde vocês podem encontrar essa figura, né? Da Penn State. Isso aqui é um bocal transparente, né? Onde foi feito um ensaio holográfico, né? E que a gente pode ver aí o que acontece com as ondas sonoras, né? E essas ondas de pressão aí dentro do bocal, e a gente enxerga, então, que na fase convergente, escoamento da esquerda para a direita, na fase convergente, né, a gente tem um acúmulo dessas ondas, né? Elas vão tender a se acumular na região da garganta, e eu tenho que depois fazer uma expansão para promover essa descompressão. Caso contrário, o bocal ficaria, como a gente tinha, entupido, teria uma região com uma pressão muito alta, né, e que impediria, então, que o escoamento viesse da esquerda para a direita, porque a pressão na direita poderia ser tão alta a ponto de dificultar o escoamento. Tá? Então, o que pode acontecer, basicamente, no escoamento em bocal? Então, eu fiz aqui um diagrama, tá, à mão, e a gente tem aí a pressão dentro de um cilindro, né, seria a pressão de estagnação, e na saída desse cilindro tem um bocal convergente-divergente, tá? E sai na pressão atmosférica. Então, tem um gráfico aí embaixo, onde a gente normalizou, né, a pressão em relação à pressão dentro do cilindro, a pressão de estagnação, né? E aqui em X é mais ou menos a coordenada aqui do bocal, né? Então, a primeira coisa, ó, o que tem essa linha 1? O que essa linha 1 está mostrando, né? Está mostrando algo que não seria bem um escoamento, né? Porque a gente teria uma pressão na saída igual a pressão dentro do cilindro, né? Então, nesse caso, obviamente, como esse escoamento ele é movido à pressão, não vai ter escoamento, tá? Depois eu posso começar a imaginar que eu estou aumentando pouco a pouco a pressão dentro do cilindro, tá? Então, lembrando que aqui está normalizado pela pressão do cilindro, por isso que tudo vem para o mesmo ponto, né? Mas eu vou aumentando pouco a pouco a pressão dentro do meu cilindro. Então, uma pressão um pouquinho maior que a pressão na saída, né? A gente vai ter aqui uma aceleração do escoamento, né? Conforme ele vem aqui nessa fase convergente, e depois uma desaceleração, né? Então, eu tenho uma pequena aceleração, depois uma desaceleração, e a pressão aqui dentro é diferente da pressão aqui fora, né, dada pela perda de carga. Então, seria essa linha 2 aqui, né? Nesse caso, a gente chama isso aqui de Venturi, né? Não chama bem de bocal de Laval, né? Depois eu vou aumentando essa pressão, aumentando, até que a pressão, né, aqui dentro do cilindro, ela é tal que o escoamento ele vem acelerando, e chega a Mach igual a 1 na garganta, né? E aí, para essa primeira pressão, ele vem, né, essa linha aqui, número 3, né? Ela acelera, chega a Mach igual a 1 na garganta e volta a desacelerar, né, até uma velocidade subsônica na saída, né? E essa diferença de pressão, né, entre a entrada e a saída é a nossa perda de carga, né? Aí, a partir desse ponto, conforme eu aumento a pressão, né, se eu quiser continuar com o escoamento isentrópico, eu tenho que aumentar a pressão até essa linha 6 aqui, né? Eu tenho que aumentar a pressão de forma a ter Mach igual a 1 na garganta e garantir, né, que eu tenho condições de empurrar todo o escoamento até a saída de forma isentrópica. Essa equação, essa linha 6 aqui, né? Para qualquer pressão intermediária entre essa linha 3 e a linha 6, né, o meu escoamento ele não consegue manter as equações isentrópicas, né? E então ele não consegue manter, né, condições isentrópicas. E aí
vai aparecer uma descontinuidade, né, aqui, né, entre a garganta e a saída, e essa descontinuidade é o que a gente chama de onda de choque, né? É uma descontinuidade que quebra, né, essa condição isentrópica, ou eu passo a ter aqui uma região com variação de entropia. Então, por exemplo, aqui nessa linha 4, ela ocorre bem aqui, onde eu tenho um salto de pressão e o meu escoamento desacelera para a condição subsônica, né? Obviamente, né, quanto mais perto essa minha pressão aqui dentro é dada essa condição 6, né, eu venho empurrando eu venho deslocando, né, essa onda de choque, né, para a saída. Tá? Então, meu escoamento ele não é mais isentrópico. Né? E a partir de qualquer pressão aqui dentro maior do que essa, né, eu venho aumentando a pressão, né, do cilindro, e eu tenho uma pressão que é tal que ela é maior, né, do que a necessária para ocorrer essa condição da linha 6 aqui, esse escoamento isentrópico com max supersônico aí na saída, né, sem ter onda de choque. Qualquer pressão acima, né, está representado aqui na linha 7, não tem problema, o escoamento dentro do bocal ele vai ser completamente completamente isentrópico, tá? Então, só tem um jeito de eu ter a partir de uma pressão aqui na entrada, né, de eu ter escoamento supersônico na saída. Só tem um jeito, né? Eu tenho que ter uma pressão tal aqui dentro que eu garanta essa linha 6 ou abaixo. Então, tem uma pressão mínima para garantir isso, né? Porque qualquer pressão que seja abaixo disso, ou o meu escoamento ele vai ser totalmente subsônico, ou vai ser sônico na garganta e subsônico depois, a parte, né? Só vou ter condição sônica na garganta e todo o resto é subsônico, que é essa linha 3, né? Ou eu vou ter uma onda de choque, se a minha pressão for menor que a equivalente para essa linha 6 aqui, né? E se eu tiver uma onda de choque, né, a velocidade na saída, né, ela vai ser subsônica, porque a onda de choque ela sempre vai no sentido de quebrar, né, essa velocidade supersônica, né, mas no sentido de diminuir, né, causar uma descontinuidade, né, e trazer isso para a velocidade subsônica, tá? Então, continuando aí com as equações, né, na garganta, se o meu escoamento, né, for atingir Mach, né, igual a 1 na garganta, a gente chama essa condição de condição crítica, Mach igual a 1, então vou usar um A asterístico, né? Então, vocês devem ter visto isso na tabela, né, que aparece esse tipo de equação aqui, né? Esse tipo de relação aparece nas tabelas, né? Inclusive nas isentrópicas, né? E eu consigo achar esse tipo de relação. Então, todas essas aqui ainda sem choque, tá vendo? Então, essas relações aqui, elas valem, né? Por exemplo, para essa linha 2, para a linha 3, ou para a linha 6 e 7. Ela não vale, né? Para essa linha aqui 5 e 4, tá? Essas duas expressões aqui, né? E a gente vê algo interessante, ó. Para eu ter velocidade sônica na garganta, né? Esse asterístico sobre A, né? Para isso aqui existir na garganta, é uma função de Mach ao quadrado, né? Para ter isso aqui de forma isentrópica, né? Então, eu tenho, para uma dada área de garganta aqui, eu tenho duas condições, né? Eu vou ter Mach menor que 1 e Mach maior que 1 na saída, tá? Então, faz sentido com essas duas linhas aqui que a gente, né, separou, né? De forma isentrópica, né? Aqui a 4 e a 5 tem choque, então essa equação aqui ela não vale. Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente vê nas tabelas, né? P0 sobre T, P0 sobre P, ou P sobre P0, depende da tabela, né? E vai aparecer A sobre A asterístico, tá? Tá bom. Então, logo, para o bocal convergente divergente, né? Se a gente tiver uma pressão entre essas duas linhas, né? Entre essa linha 3 e essa linha 6, eu vou ter choque, né? A gente vai ter onda de choque no interior do bocal, tá? E aí é o seguinte, essas equações, elas também não são difíceis, tá? Porque a gente consegue trabalhar com as equações e a gente vai encontrar que as condições antes do choque, se a gente conhecer, a gente conhece as condições depois do choque, tá? Mas no choque, cuidado que o escoamento ele não é isentrópico, tá? Então, aqui está um exemplo de choque, né? Eu já explico de onde sai, como é que a gente enxerga isso. Então, aqui no lado esquerdo, né, eu tenho um escoamento supersônico, do lado direito, um escoamento subsônico, e esse aqui é o meu choque, né? Essa figura é do livro, né?
a gente conhecendo as equações, né, antes do choque, então tem o escoamento isentrópico que chega, né, ele acelera até Mach 1 na garganta, que está logo depois da garganta, e aí eu tenho um choque aqui, em algum ponto, né, e aí o meu escoamento ele vai passar de Mach 1 para Mach menor que 1, né, atravessando o choque, e depois do choque em diante ele volta a ser isentrópico, né. O meu problema é entre 1 e 2, né. Como é que a gente acha as equações no choque? Então, é simples, a gente vai trabalhar com as equações da massa, quantidade de movimento, tudo não deu, está tudo aí. Energia, e a equação de estado para gás perfeito. Tudo que é índice 1 é a montante do choque, índice 2, né, é a jusante do choque. Tá? E, trabalhando com essas equações, a gente consegue chegar nesse tipo de equação aqui. Ó. Então, eu conheço pressão depois do choque, né, a partir da pressão antes do choque. O P2 sobre P1 é uma função do Mach antes do choque. Tá? Aqui o K, isso aqui é a equação do livro, né, é o nosso gama, né, então para o ar é 1,4. Né? Então, o Mach depois do choque, ele é a função do Mach antes do choque. O Rho depois do choque é a função do Rho antes do choque e do Mach antes do choque, tá vendo? Né? Rho2 sobre Rho é a função do Mach antes do choque, né? T2 sobre T1, função do Mach antes do choque. No choque, a temperatura total, né, a temperatura de estagnação se conserva, tá? Porque a gente está considerando adiabático, tá? Ele não é reversível, né? Tem uma variação de entropia, mas se for um choque adiabático, então o T0 se conserva, tá? E depois o P0, né, depois do choque sobre o P0 antes do choque, ou o Rho0 depois do choque sobre o Rho0 antes do choque, também é uma função do número de Mach. Tá? Ok. Então,